Muito bem, pessoal. Levantei pela manhã e resolvi ler um pouco das Escrituras Sagradas e fazer uma meditação. Escolhi, então, o capítulo 15 do livro de São Marcos para meditar, ler e meditar. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, ao ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificam. Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucificam! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. É muito interessante a leitura desses versos. A gente percebe que o sofrimento de Jesus, não só em prol da salvação de um mundo, né, de um monte de pecador que vive por aí até hoje, tantos pecadores daquela época, como pecadores antes dele mesmo, e pecadores atuais. Então a gente vê o sofrimento de Jesus não só por isso, né, mas também a gente vê ele sofrendo por causa de inveja, né? O pessoal lá da época incitavam o sofrimento dele, a morte dele, porque tinham inveja de Cristo, inveja daquele povo, né? Chamá-lo de rei, chamá-lo de mestre, inveja da posição que se encontrava Cristo naquela época, diante do que muitos da sociedade consideravam ele como Deus, como mestre, como Messias, né? Então havia inveja daqueles líderes religiosos da época, a ponto de entregar e incitar a multidão que pedissem a morte de Cristo, que pedissem a crucificação de Cristo. Então, eu achei que interessante um fato, é o momento em que Pilatos insiste com a multidão, insiste com as pessoas ali em volta, e elas nem querem. Pilatos pôde perguntar: O que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles simplesmente clamavam: Crucificam! Né? Pilatos disse: Mas que mal fez ele? E eles continuavam gritando cada vez mais: Crucificam! Quer dizer, quer saber mais o que ele fez,
crucificam. Já tomamos a decisão, crucificam. Então, e aí o ódio das pessoas naquela época, né, já estava implantado, o ódio contra Jesus, e isso incitado por lideranças religiosas naquele momento, e outros tipos de lideranças. E, por fim, chama muito a atenção aqui Pilatos, o líder da época, ele querendo contentar a multidão. Olha só, para agradar ao povo, agradar aqueles que estavam pedindo, não por justiça, mas agradar alguém e permanecer em posição de liderança, em posição de que o povo pudesse olhar para ele e falar assim, este é o nosso líder, é este que nós temos que ter. É uma politicagem, né, feita ali naquela hora, para agradar ao povo. Olha, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Soltou um cara que era bandido, um cara que fazedor de motim, um cara que havia participado de um homicídio, né? Alguns dizem que era preso político, né? Não, a Bíblia, que a história bíblica que não relata isso, mas o fato é o seguinte: ele preferiu soltar um cara que na época era considerado criminoso para agradar ao povo, e após isto ele ainda manda açoitar, bater em Jesus, açoitar a Jesus. Então ele mandou bater a Jesus. Foi um momento de tortura a Cristo ali. Foi um momento de sofrimento nas mãos dos soldados que foram ordenados por Pilatos a bater em Jesus. E depois entregou para ser crucificado. Depois de bater, depois de açoitar. Isso tudo para agradar a quem? Agradar a multidão. Então Pilatos querendo contentar a multidão. Tudo para agradar a multidão. Então vamos soltar este criminoso aqui que é Barrabás. Vamos açoitar a Cristo. Vai lá dar uma coça nele bem dada. E depois leva para crucificar. Leva para crucificar. Ou seja, mata. Porque a crucificação era morte de cruz. Morte na cruz. Então depois leva para crucificar. Os versos seguintes dizem assim: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Todos os soldados que estavam ali no momento, reuniram todos. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Olha a tortura. Olha bem como foi o açoite, né? Como o que aconteceu ali, tudo pela ganância, pela vontade de superioridade, vontade de estar no poder. Olha só o sofrimento de uma pessoa. Olhando o lado de quem estava praticando, que gozo tinha daquilo ali. É um bandido, tem que morrer. É um bandido, tem que morrer. Bandido por quê? Qual crime ele tinha cometido? Foi a pergunta do próprio Pilatos, que mandou açoitar, mandou bater, mandou crucificar. Então, eles fizeram uma coroa de espinhos e puseram-la na cabeça. E os saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Zoaram de Cristo. Zombavam de Cristo. Por quê? Porque eles diziam que era rei dos judeus. Eles não acreditavam nisso, né? E davam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Batiam. Olha só. Colocaram a coroa de espinhos e pegavam um caniço e batiam sobre a cabeça. Aquela coroa, então, provavelmente cravava no crânio de Cristo, porque batiam com caniço, né?
e zoavam, saudando, salve rei dos judeus, cuspiam em Jesus, né? De joelho adoravam, de zombação. E Jesus suportou tudo aquilo ali. Depois de terem escarnecido e tiraram a roupa dele toda de novo. Olha só, uma pessoa séria, sistemática, como Jesus, religiosa, né? Uma pessoa séria como Jesus, agora toda nua. Naquela época, que até a roupa debaixo do corpo, ela era uma roupa bem discreta, não era como os dias de hoje. Aí, cuspiam, pondo-se de joelho o adoravam, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiam com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Fora da cidade. Crucificaram Jesus fora da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus foi considerado um bandido, um criminoso, aquele que contrariava a vontade de Deus. Foi considerado isso daí. Então eles mataram Jesus. Mas olhem, a ganância, a corrupção, poder corrompe, né? O poder, Pilatos, não, vou agradar esse povo. Não só Pilatos, mas aquele conselho dos principais sacerdotes. O conselho dos principais sacerdotes também, eles, por inveja, é isso que registra São Marcos, por inveja, incentivavam, né, incitavam a multidão no sentido de que eles soltassem, de preferência, Barrabás e que matassem Jesus, porque se dizia ser o mestre, ser o rei, ser o filho de Deus. Pilatos, que mal fez este homem? Ninguém tinha uma resposta concreta para ele. Então, vou agradar este povo, vou contentar este povo. Dá uma coça nesse homem, hein? Açoita, depois leva para crucificar. Isso é para nós meditarmos. Para nós meditarmos. O quanto este Jesus sofreu. Não só por causa da política da época, mas porque ele tinha e tem muita vontade e sede de ganhar a minha, a sua, a nossa alma para morar eternamente com Ele, juntinho com Ele, lá nos céus, onde hoje Ele está. Que possamos meditar nesta mensagem.